Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai, por este momento na tua casa, obrigado pela vida dos teus servos que aqui adentrou, obrigado, Senhor da glória, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos presenteando, obrigado, Senhor da glória, por estarmos aqui glorificando o teu nome, exaltando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma esse culto, Pai, faz esse presente em nosso meio, porque sem a tua presença, papai, para nada presta. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. E o grupo de louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor da igreja.
Vamos louvar a canção que diz: Nosso amigo Santo Espírito, vem aquecer os corações. Quando ele vem, nosso amigo Santo Espírito,
Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, nossos irmãos que trouxeram as suas contribuições, amém? Podem trazer à frente, depositar gasofilácio. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar aqui uma mensagem para a igreja. Glória a Deus.
Depois eu vou dar uma oportunidade para o missionário, tá, pastor? Em nome de Jesus. Fica no livro de Hebreus. Aleluias. Livro de Hebreus, o capítulo é o 11, o versículo é o 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado mais, porque ele tinha sido transladado, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que ele agradava a Deus. Eu estava lendo essa palavra, esse capítulo antes de sair de casa, eu li todo o versículo, eu falei, papai, que coisa linda, igreja. Eu fiquei pensando, se nós quisermos agradar a nós mesmos, nós não vamos conseguir, nós vamos ser infelizes, nós não vamos conseguir fazer isso porque nós não vamos ter uma válvula de escape, não vamos ter um refúgio, não vamos ter alguém para nos alegrar. Se nós decidir agradar o ser humano, piorou, porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né, irmão Emerson? Então eu fiquei pensando, é muito difícil. Só que aí eu vou para a Bíblia, eu fico pensando, quem sou eu? Comedora de arroz e feijão, pó e cinza que um dia vai ser, né? O meu pai ele fala e a gente seremos mesmo. E eu fiquei pensando, Enoque, ele escolhe não agradar o homem, ele escolhe não agradar as pessoas, ele escolhe agradar a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que agrada a Deus, porque eu fiquei pensando, pai, que grau de fé um ser humano tem que chegar para quando ele dobrar o joelho e papai responder, vai, a tua fé te salvou, Glória a Deus. como a mulher no fluxo de sangue. Que grau de fé temos que ter para Deus olhar para mim, para você e dizer, você me agrada, vai ali um servo que me agrada, vai ali alguém que está disposto a fazer o que eu quero. Que grau de fé tem que ter uma pessoa ao ponto de subir numa árvore, porque a Bíblia vai me dizer que Zaqueu quando ele sobe naquela árvore, a Bíblia vai ensinar a nós que é porque ele tinha uma estatura pequena. E eu não acredito muito nisso. Ele pode ter sim, ele podia ter uma estatura pequena, mas o nosso mestre, o nosso rei da glória, ele tem um anão de 90 centímetros. Eu acredito que Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, foi para chamar a atenção do mestre, porque a multidão o seguia. E eu fico pensando, pai, que grau de fé eu tenho que ter para tu olhar para mim e dizer, filha, a tua fé te salvou. Deus, aleluia. Porque a igreja, olha que coisa maravilhosa. Um homem que agradava a Deus. Glória a Deus. Ele não experimenta a morte, ele não chega a experimentar a morte. Quem não tem medo de morrer? Acho que de 100%, se 1% não tiver, é muito. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer, porque eu sei para onde eu vou. Então o que acontece? Se fosse perguntar para nós, você quer morrer de quê? Ah, eu quero morrer dormindo, porque já estou dormindo mesmo, nem acordo mais, né? Você não vai sentir dor, você não vai sentir nada. E Enoque, ele não sentiu dor. Enoque, quando ele é transladado por agradar o coração do Todo-Poderoso, ali eu fico imaginando meu pai. Às vezes
quando nós queremos agradar a quem é. Glória a Deus. Porque a todos, esquece. Não tem aquela pessoa que diz pra você: eu gosto de você de graça. Eu mesmo já ouvi muito essa frase. Às vezes eu estava ali no volante, o passageiro: eu gosto de você de graça. Amém. Só que tem aqueles também que falam: eu não vou com a cara dessa mulher. É normal. Nós somos seres humanos. Quem sou eu para querer que todo mundo me ame? Não. Se o meu mestre, que é o Rei da Glória, só fazia milagre, o povo não aceitou, quem sou eu para querer ser aceita por todos e tudo? Não tem como, igreja. Vai ter lugar que vamos ser sim amados, vai ter lugar sim que somos queridos, mas vai ter lugar que somos rejeitados, e o nome do nosso Rei continua sendo glorificado. Então o que eu quero deixar para vocês hoje nessa noite: procurem, começando de mim, depois que eu li esse pequeno versículo da Bíblia, procure agradar a Deus. O resto Ele faz. O resto é Ele que toma o controle. O resto é o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo de Deus que age. Às vezes eu ouço testemunho de casamento que está lá no chão. Aí vai, ora, busca, faz campanha. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar, porque aquela pessoa entregou a vida dela na mão do Senhor, e o casamento é restaurado. Porque aquela pessoa, ela creu, ela teve fé. Então é isso que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Tente agradar somente a Deus, porque a nós mesmos a gente não vai conseguir, porque até nós às vezes somos insuportáveis. Eu tenho um dia que eu falo: hoje eu estou daquele jeito, deixa eu quietinha. E tem dia que a gente fica querendo agradar todo mundo, e naquele dia parece que o inimigo sabe. Aí cutuca um, cutuca outro para te aprontar. Então não vamos conseguir, igreja. Então vamos agradar a Deus. E a oportunidade está com o nosso missionário. Glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor da glória. Senhor, meu irmão, Amém, da igreja, na paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. É verdade, me agradar somente ao Senhor, porque Ele jamais nos decepciona. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de deixar aqui um versículo para meditação também da igreja, que se encontra em Salmo 92. O escritor, ele diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós sabemos que existem muitas coisas boas. Passear é muito bom, né? Ter uma casa boa é muito bom. Ter um bom emprego é muito bom, né? Ter uma conta bancária recheada é muito bom. Ter amigos é muito bom. Louvado seja Deus. Ter um bom carro é muito bom. Mas dentre tudo isso, o escritor declara: como é bom render graças ao Senhor. Glória a Deus. Não é um Senhor com S minúsculo. Pode ler ali na sua Bíblia, na palavra do Senhor. É um Senhor com S maiúsculo. Como é bom render graças ao Senhor. Glória a Deus. Porque se nós estejamos doentes, se rendermos graça ao Senhor, Ele muitas vezes não pode nos curar, mas Ele traz alegria ao nosso coração. É verdade. Se nós rendermos graças ao Senhor, se estivermos tristes, Ele traz alegria aos nossos corações. Por isso o autor diz com muita autoridade: como é bom render graças ao Senhor. Aleluia. Agradecer a Ele pela saúde, render graça pela tua família, render graça a Ele, porque nesta pandemia, quantas vidas foram embora e você está aqui de pé. É Deus. Render graça ao Senhor pelo fogo de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É maravilhoso render graça ao Senhor.
Muitas vezes eu estou ali no fogão, cortando cebola, cozinhando, e eu estou cantando, louvando a Deus, porque é maravilhoso. Render graça ao Senhor enche a nossa alma. Tudo que nós precisamos está em render graças ao Senhor. Aleluia. E ele diz ainda, e cantar louvores ao teu nome. Quando nós descobrimos esse mistério maravilhoso, aleluia, nós jamais deixaremos de render graças ao Senhor. Mesmo em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio a vendavais, nós devemos render graças ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E é em meio à tempestade que o nosso coração está quebrantado. É em meio à tempestade, muitas vezes, que nós reconhecemos que sem Ele nada nós somos. Aleluias! Como é maravilhoso! E quando a Bíblia diz que é bom, é porque é bom de verdade. É verdade. Quando a Bíblia diz que é grande, é porque é grande de verdade. Porque não é um ser qualquer que está falando isso. Aleluias. Nessa noite, você que está me ouvindo, eu não sei como está a tua vida, aleluia, mas render graças ao Senhor. Quantas vidas estão preocupadas, quantas vidas estão, aleluia, passando ansiedade, não conseguem dormir à noite. Renda graças a Deus, renda graças ao Senhor, que o refrigério dele vem sobre as nossas vidas e o nome dele será glorificado. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Gratificante, né, igreja, a gente ser grato. Isso é gratidão, né? Temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Vou dar mais uma oportunidade para nossa irmã Clécia. Vem cá, minha irmã, falar do amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Depois vamos ouvir a palavra do Rei. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão. A paz, igreja. Eu estava ouvindo o missionário falar e pensando, né? É como Deus disse, que só a tua graça, que só a minha graça te baste. É exatamente isso. E a missionária falando também, e ela dizendo que eu creio que o povo da Bíblia, que esses personagens, eles ficaram para nos mostrar, para nos conduzir a uma fé viva, né? Um exemplo para a gente. E da mesma forma, ela falando assim, que fé eu tenho que ter para chegar nesse local. Mas da mesma forma, hoje eu vejo os meus pastores batalhando, guerreando, e eu vou me perguntando, Senhor, o que eu tenho que fazer para chegar, Senhor, para te alcançar? Eu vejo a missionária falando, eu também me pergunto, Senhor, eu quero o teu dom, quero a tua palavra. Então, da mesma forma que Enoque incentivou outras pessoas, quem está aqui em cima, quem está pregando, quem está evangelizando, também serve de exemplo, né? Para nós ganharmos e servirmos ao Senhor e ganhar almas. Diz que inteligente é aquele que ganha almas para o reino, né? Eu queria deixar um versículo para meditação que está em Romanos 6, que diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uma vez que nós morremos, nós somos sepultados ali, quando nós descemos e nos batizamos, nós estamos morrendo para o pecado e vivendo em Cristo. Então, não tem como, uma vez que você morre, você viver de novo, né? A não ser que você venha viver para servir ao Senhor, uma nova criatura, somente dessa forma. Então não tem como, uma vez que eu morri, eu viver no pecado de novo. Amém? Obrigada. Glória a Deus, aleluias. E eu costumo dizer, viu, Clécia, que às vezes eu estou orando, eu falo, papai, qual é a diferença daquele povo para essa diferença agora? E eu mesmo respondo, o Senhor chamou Pedro, chamou Tiago,
chamou José, chamou todos aqueles que todos conhecem. Chama Eliette um pouquinho, por favor. Às vezes eu fico ali pensando, eu falo, papai, a única diferença, igreja, é a geração. Eles viviam numa geração, nós vivemos em outra geração, mas ele não muda. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Ele fala que eu sou o mesmo ontem, hoje e futuramente. Ele é, ele foi e ele sempre será. Aleluia. E vamos ouvir nosso pastor trazer a palavra de Deus. E nosso irmãozinho Emerson vem orar pelo nosso pastor em nome de Jesus Cristo. E as palmas louvam ao Senhor. Se coloque de pé quem puder, em nome de Jesus. Se você não puder, apenas estenda suas mãos. Vamos orar pelo nosso pastor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida do nosso pastor, que mais uma vez, meu Pai, estará aqui nos trazendo a mensagem. Te louvamos e te glorificamos pela vida dele. E pedimos, meu Deus, que mais uma vez, como sempre foi, Senhor, que o Senhor venha usá-lo para falar conosco. Muito obrigado, Senhor. Toda a igreja DJL te louva, Senhor, pela vida do nosso pastor. E pedimos que o Senhor venha usar ele, Pai, nessa mensagem. Mensagem, meu Pai, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria estar mais uma noite na casa do Pai e nessa oportunidade com a incumbência de transmitir a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, a maioria deles escritos pelo rei Salomão, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Depois leremos também Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Em algumas versões, a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Agora vamos lá para o Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo de número 14. Filipenses, capítulo 3, do versículo de número 7 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero falar nesta noite aqui sobre um assunto que não parece, mas está nos dois textos que nós lemos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que são os objetivos do homem e a vontade de Deus. O texto que nós lemos lá em Provérbios capítulo 16 fala que o coração do homem tem desejos,
tem objetivos, tem vontades, tem pensamentos, mas a resposta ou a confirmação, ela sai da boca de Deus. Então revela o quê? Um desejo humano e uma vontade divina. Em Filipenses capítulo 3, Paulo fala também de um desejo, de um objetivo que ele tinha. E o grande objetivo de Paulo nesse texto é alcançar a ressurreição dos justos. Porém, se você olhar para a vida de Paulo, você vai ver que Paulo foi um grande realizador. E ele usava alguns princípios de sabedoria que podem nos ajudar também nas nossas realizações. Eu disse que nós temos objetivos e os objetivos são humanos. Porém, eles devem estar o quê? Subordinados à vontade de Deus. Paulo, como um grande realizador, irmãos, ele fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias durante a sua vida aqui na terra. Ele plantou muitas igrejas. O que é plantar uma igreja? É iniciar uma igreja. Ele não só plantou, como durante um tempo ele a pastoreou, mas depois ele passava para outros líderes. Sendo assim, ele também separou e treinou muitos obreiros e líderes. São tudo grandes desafios. Paulo, para você ter uma ideia, ele pregou em centenas de lugares, sinagogas, praças, casas. Ele chegou a pregar no Areópago. O que era o Areópago? Era um lugar ali em Atenas, onde os filósofos costumavam falar. Então, este homem, ele pregou em muitos lugares. Esse também era um grande objetivo dele. Ele também venceu grandes desafios, alguns dos quais fariam que nós parássemos na caminhada, ou parássemos com o nosso objetivo de pregar o Evangelho, se isso acontecesse conosco. Para você ter uma ideia, Paulo passou por muitas situações difíceis. Para você entender, Paulo foi perseguido, Paulo sofreu baixa aceitação, tanto dos judeus quanto dos gentios para quem ele foi enviado. Paulo sofreu difamação, mesmo que fazendo só o bem, pregando o evangelho e ajudando pessoas. Paulo, ele chegou ao ponto de ser caluniado pelos próprios irmãos na fé. Paulo chegou a passar por naufrágio. Um barco onde ele estava foi a pique. Ele não morreu porque Deus não permitiu. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele chegou a sofrer em prisões, mas em vez de ele ficar revoltado com a prisão, ele pregava para os soldados que estavam cuidando dele, Emerson, e no final da prisão, os soldados estavam convertidos a Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele foi chicoteado 39 vezes, em praça pública. Sabe o que é apanhar nas costas sem merecer, em plena praça pública? A Bíblia fala que ele ainda foi julgado de forma injusta. Julgado por quê? Por pregar o evangelho de Jesus. Então Paulo foi um grande realizador. Mas por que ele tinha grandes realizações? Porque ele também tinha grandes objetivos. E ele pegava esses objetivos e colocava todos eles nos pés de Cristo. E ele sempre dizia que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós até desejamos que Deus cumpra em nós a sua vontade. Só que quando a vontade dele começa a ser estabelecida, muitas vezes a gente não quer. E o desejo de Deus é que nós tenhamos sim objetivos humanos, mas que nós também coloquemos no nosso coração que a vontade de Deus, ela deve prevalecer. Se nós olharmos para outros personagens bíblicos, nós vamos ver que também estes homens eram movidos por objetivos. Você vê o caso do próprio Noé. Deus chega para Noé, manda Noé construir uma arca, porque numa época em que não chovia, Deus ia trazer sobre a terra 40 dias e 40 noites de chuva. E o que aconteceu? Do jeito que foi profetizado, aconteceu. E Noé conseguiu cumprir o seu propósito de fazer uma arca, salvar a ele, a sua casa, a sua família, e depois do dilúvio, ele conseguiu repovoar a terra. Então era um grande desafio para a vida dele. Outra coisa também, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que outro homem que tinha um grande objetivo era Abraão.
Deus chamou Abraão do meio de um povo idólatra, pagão, que era a sua família, e o mandou para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus nem disse onde era, missionário Isaías, só mandou ele sair confiando e crendo. Ele pegou aquele objetivo que Deus deu para ele, colocou na frente e foi marchando, e ele chegou à terra da promessa. Para quê? Para viver o projeto de Deus para a sua vida. Sendo assim, ele estabeleceu uma descendência ali, de uma forma milagrosa, como os irmãos sabem. Ele até 99 anos de idade não podia ser pai, mas lá atrás, aos 75 anos, Deus deu um objetivo para a vida deste homem. Deus disse: vou te dar um filho, e da descendência desse filho, eu vou povoar a terra de Canaã. Eu vou da descendência desse rapaz trazer o Messias. E Abraão creu nisso, e esse objetivo ajudou Abraão a avançar. Mas não foi só Abraão e Noé que tiveram objetivos na vida, não. Quando eu olho para Isaac, eu vejo um homem que tinha um projeto no coração, baseado em um objetivo: viver a promessa de Deus para a sua vida, que Deus tinha feito para o seu pai. Primeiro Deus fez a promessa para Abraão, depois Deus repetiu a promessa para Isaac, e Isaac creu. Baseado nessa promessa, ele cria que aonde ele chegasse, Deus o iria abençoar, Deus o iria engrandecer. E muitas das vezes ele chegou numa terra seca, e ele sabia que ali a única forma dele ser abençoado e prosperar era tendo água. E ele, com muito trabalho, cavava poços. Sabe o que acontecia? Quando ele terminava de cavar o poço, alguém chegava e falava: sai dessa terra, porque essa terra é minha, e se a terra é minha, o poço é meu. Ele, em vez de brigar, ele, em vez de espernear, ele, em vez de ir contra a pessoa, ele dizia dentro do coração dele: eu tenho um objetivo, eu vou viver a promessa de Deus para a minha vida. Ele ia mais na frente lá e cavava outro poço. Quando o poço começava a dar água, porque assim, é que nem minha esposa fala: quando a onça está morta, quando a onça está viva, ninguém quer pôr a mão, mas depois que a onça está morta, né, missionário Isaías? Todo mundo quer fazer um afago nela, tirar uma selfie, né? Assim são as coisas na nossa vida. Enquanto você tem um objetivo e você não alcançou, tem gente que zomba de você, tem gente que te persegue, tem gente que te calunia, mas no dia que Deus começa a fazer, o nome do Senhor passa a ser glorificado na tua vida. Mas isso só vai acontecer se você fizer que nem Paulo. Paulo disse: prossigo para o alvo. Se nós fizermos como está escrito lá em Provérbios 16, estabelecer um plano no coração, mas esperar a resposta da boca de Deus, que vai dar para nós a confirmação daquele objetivo. Então nós olhamos para Isaac e vemos Isaac cavando vários poços, e sempre alguém chegava e brigava por aquele poço, mas ele não desistia, ele caminhava mais à frente, e ele pegava outro poço, vinha lá alguém e entulhava os poços, ele ia lá na frente e abria outro, até que chegou uma hora que ele cavou o poço, que deu água e que ninguém mais veio, entulhou, e ali ele desfrutou a promessa de Deus. E quando eu olho para a vida do neto de Abraão, o filho de Isaac, Jacó, era do mesmo jeito. Ele sai numa situação muito constrangedora da sua terra e vai para a terra do seu sogro Labão. Lá ele põe no coração que ele quer estabelecer uma família, que ele quer ter um lar, e ele se apaixona por uma jovem da sua parentela chamada Raquel, e ele propõe para o sogro se casar com aquela jovem, e ele diz: você vai ter que trabalhar aqui 7 anos por ela. Diz a palavra de Deus que com esse objetivo no coração, ele trabalha 7 anos, mas na noite de núpcias, quando ele entra para a tenda, no escuro, irmãos, não tinha eletropaulo naquela época, não tinha Enel, entendeu? Então o que aconteceu? Quando ele entrou de noite, e geralmente as mulheres naquela época casavam de véu no rosto, tampando o rosto, como os muçulmanos até hoje, as mulheres usam burca. Então, ele acaba levando o gato por lebre, né? Ele entra dentro da tenda, dorme com aquela mulher com quem ele se casa, e no outro dia, quando ele tira o véu dela, não é Raquel, é a irmã dela, é Lia. Ele sai revoltado para a casa do sogro. Ô sogrão, que negócio é esse? Eu caso, é como se eu tivesse casado com a Denise, no dia de tomar posse, aí o meu sogro vai lá e me dá a Leia. Não pode, está errado.
Mas ele disse, não, mas o costume aqui não é esse. Olha, enrolando ele, irmãos. O costume aqui é quando chegar para casar, tem que casar com a mais velha. Mentira, irmãos. Conversa. Mas o que acontece? Ele tinha o objetivo de casar com quem? Com Raquel. Falou, tá bom, então a Lia vai ficar aqui de bônus, de up, né? Só que tem um porém, eu quero é Raquel. Você quer Raquel? Então vai trabalhar mais 7 anos. Mas ele tinha um objetivo, irmãos. Quando a gente tem objetivo, a gente traça um caminho. A gente não desiste na primeira dificuldade. A gente não abandona na hora do desafio, na hora do obstáculo. E Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: Deus tem objetivos para a tua vida. Os planos de Deus sobre o Senhor, sobre a sua vida, serão estabelecidos. Amém? Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que outras pessoas também tiveram grandes objetivos. Olha o caso de José. O que norteava a vida de José na sua mocidade foi os sonhos que Deus lhe deu. E aqueles sonhos ele começou a contar para os outros, porque quando a coisa é boa, muitas das vezes, a gente é ingênuo. A gente é inocente e acha que está todo mundo do nosso lado, que está todo mundo feliz com a nossa vitória, e a gente sai contando a bênção para todo mundo. E no que ele conta aquilo para os seus irmãos, para os seus pais, em vez deles se alegrarem, eles se revoltam com ele. E o que eles fazem? Vocês conhecem a história. Jogam ele dentro lá de um buraco lá, depois vende ele para um grupo de pessoas que está indo lá para o Egito. E agora, qual que era o grande objetivo da vida deste moço? Primeiro, sobreviver. Segundo, ganhar liberdade, ser livre. E terceiro, viver os sonhos de Deus para a sua vida. Ele mesmo na casa de Potifar, ele mesmo no cárcere, ele mesmo lá no palácio do Egito, lá na casa do faraó, ele não esquece, irmãos, ele tinha um sonho, e esse sonho era o seu objetivo na vida. Deixa eu te perguntar, quais são os seus objetivos? Porque, irmãos, quem não tem objetivo, gira em torno de si mesmo e não chega a lugar nenhum. Dizem que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não é verdade? Até mapa errado serve, porque não tem objetivo. Mas se você tem objetivo, você tem um guia, você tem um orientador, você tem uma seta dizendo, ó, vá por este caminho. E quando a gente pega isso e coloca nas mãos de Deus, acontece o que aconteceu com os personagens bíblicos. As coisas começam a acontecer. Deus trabalha para aquele que nele espera, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, quando eu falo de objetivos, eu entendo algumas coisas que são importantes, que nós cristãos devemos saber. Então, esses objetivos, eles devem dirigir as nossas ações para um futuro melhor, com Deus e com as pessoas. Por isso você, eu, nós precisamos crescer em conhecimento. Nós nunca vamos alcançar os nossos objetivos sem aumentarmos o nosso grau de conhecimento. É por isso que Oséias 6,3 diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que significa isso? Que nós não devemos nos acomodar. Lá em 2 Pedro 3,18, Pedro orientou a igreja a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dois textos falam de uma realidade espiritual. Mas se você quer qualquer outra coisa na sua vida, você tem que crescer naquela direção. Ah, eu quero ser um profissional da área da mecânica. Muito bem. Qual que é o caminho? O que você precisa aprender? Ah, eu quero ser motorista de busão, que nem a missionária Eliette. Opa, tem um caminho aí, senta com ela aí que ela vai te dar umas dicas. Eu tenho certeza que com tantos anos de profissão ela vai ser uma boa mentora para você. Mas ninguém começa já lá no busão. Começa, missionária? Não. Primeiro, no mínimo, você vai ter que pegar um golzinho lá na autoescola. Existe um caminho. Então, esse caminho se chama conhecimento. Tudo que você quer adquirir, chegar, alcançar, existe um conhecimento a ser adquirido. Então, decida qual que é o objetivo e que esse objetivo venha trazer um futuro melhor para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Segundo lugar, esses objetivos eles devem estar em concordância com a vontade de Deus.
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos o quê? A vontade de quem? De Deus, porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Querido, não é qualquer vontade que a gente deve sucumbir, não. Tem vontades que a gente tem que são muito boas, mas tem vontades que a gente tem que é muito ruim, e se nós cedermos a elas, nós nunca alcançaremos os nossos objetivos. Então precisamos fazer o quê? Eu tenho um objetivo, será que é da vontade de Deus? Eu devo perguntar isso para o Senhor. É por isso que nós oramos todo dia, quando oramos o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E que essa terra seja o meu coração, e que essa terra seja o teu coração, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos nessa terra. Aleluia! Terceiro lugar, quando nós falamos em objetivos, é importante que eles devem ter 3 bases inegociáveis. Vou pedir para a pastora colocar para nós aqui, ó. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Essas 3 bases são inegociáveis. Se os nossos objetivos não passar por elas, já não passa no crivo. Troca de objetivo. Marcos 12, 30 e 31 diz assim, ó: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. 3 pilares basilares aqui, referentes aos nossos objetivos. Primeiro, eles devem nos levar a amar mais a Deus. Eles devem nos levar a amar mais as pessoas. Mas eles devem nos levar também a amar a nós mesmos. Tem gente que ama Deus demais, tem gente que ama as pessoas demais, mas não tem amor próprio, e por isso se destrói. Qualquer objetivo na vida que vá destruir você, não é projeto de Deus. O projeto de Deus é você amar a Ele sobre tudo, e amar o próximo como você ama a si mesmo. Essas 3 partes são inegociáveis, porque lá na frente o apóstolo Paulo vai revelar que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e nós não devemos destruir o templo do Espírito Santo. E às vezes, por causa dos outros, por causa dos objetivos dos outros, por causa da angústia dos outros, nós destruímos a nossa própria vida, e esse não é o projeto de Deus. Então nós devemos amar a Deus sobre tudo, e o próximo como nós amamos a nós mesmos. Tudo que você for fazer na vida que for destruir você, não é projeto de Deus, certo? Então os nossos objetivos, irmãos, eles precisam trabalhar dentro disso aqui. Agora, o que nós não podemos fazer para alcançar os nossos objetivos? Primeiro, nós não podemos passar por cima do que a palavra de Deus ensina claramente. Atos capítulo 5, versículo 29. Depois Josué 24, 24. E por último Deuteronômio 27, 10. Atos 5, 29. Olha o que diz o texto bíblico. Respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Muitas vezes, para alcançar os nossos objetivos, ou junto com alguém, nós às vezes desprezamos a vontade de Deus e o desobedecemos. Então, se o meu objetivo não levar em conta a obediência a Deus, ele deve ser desprezado, ele deve ser descartado. Olha o outro texto que fala sobre isso também, Josué 24, 24. Nós temos que ter essa convicção no coração. Se o que eu vou fazer está explicitamente contrário ao que diz a palavra de Deus, eu nem começo. Por quê? Porque eu sei que Deus vai estar contra aquilo. Eu digo sempre para os meus filhos: olha, Deus é maravilhoso, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu digo também para eles: vocês tomam cuidado, porque se Deus estiver contra você, quem que vai ser a seu favor?
A gente tem que pesar isso na balança. Então, lá em Josué capítulo 24, versículo 24, está escrito assim, ó: disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Por que que o povo disse isso? Porque Josué disse, ó, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês decidam quem que vocês querem servir. Se aos deuses aqui dos cananeus, se aos deuses que seus pais serviram lá no Egito. Agora eu e a minha casa sabemos o que nós queremos. Ou seja, ele tinha um objetivo claro: obedecer a Deus. E geralmente é assim, irmãos, quando a liderança caminha com Deus, a tendência é quem caminha com essa liderança caminhar com Deus também. O que aconteceu que o povo disse? Nós obedeceremos ao Senhor e ouviremos a sua voz. E a prova disso é que, quando os reis de Israel eram tementes a Deus, a nação prosperava e o povo caminhava com o Senhor. Mas como nós aprendemos no trimestre passado da escola bíblica, quando os reis eram pagãos e idólatras, o que acontecia? O povo, a maioria, seguia a mesma trajetória. Então é muito importante os nossos objetivos não contradizerem a vontade de Deus. Então o que nós não podemos fazer para alcançar os nossos objetivos? Passar por cima do que a palavra de Deus ensina. Sempre que um objetivo nosso se chocar com a palavra, não abandone a palavra, abandone o objetivo. A palavra é prioridade. Segundo lugar, nós não devemos nunca fazer inversão de valores. Olha o que está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20 e Miqueias 2 primeiro. Nós não podemos inverter valores, irmãos. O que é inverter valores, pastor? O que Deus valoriza, eu devo valorizar. O que Deus desvaloriza, eu também devo desvalorizar. E se tem uma coisa que Deus valoriza, é pessoas. Então nós nunca podemos amar as coisas e usar as pessoas. Nós devemos usar as coisas, mas temos que amar pessoas. E esse mundo que nós estamos vivendo está invertendo os valores. Nisso o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo o seu valor. Tem gente matando gente por causa de R$2, por causa de uma trombada de carro na rua, por causa de uma pedra que o menino jogou no telhado da casa. Ou seja, a vida vai perdendo valor e começa a se amar coisas. Então nós não podemos fazer inversão de valores para alcançar os nossos objetivos. Isaías 5:20 diz assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. O que é isso, irmãos? Isso é inversão de valores. Nós não podemos inverter valores na busca dos nossos objetivos. Nunca. Porque se a gente fizer isso, nós não alcançaremos o melhor de Deus para as nossas vidas. E Miqueias capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim, ó: ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal, quando raia o dia, põe por obra, pois está no poder da sua mão. O que Deus quer, irmãos? Deus quer que a gente esteja sempre comprometido em fazer o bem, de valorizar vidas acima de toda e qualquer circunstâncias. Terceiro, o que nós não podemos fazer para alcançar os nossos objetivos? Tomar atitudes que não glorificam a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo disse isso. Ele disse que até ir no restaurante, irmãos, comer um self-service, tem que ser para a glória de Deus. Parar quando você está com sede, lá na lanchonete, tomar uma Coca-Cola, tem que ser para a glória de Deus. Ele disse assim, ó: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu estou ensinando sobre ética cristã para os meus alunos de teologia, eu sempre falo 2 princípios éticos baseados na Bíblia. Primeiro, faça tudo para a glória de Deus. Se o que você vai fazer não glorifica o Senhor, desiste. Segundo, se o que você faz escandaliza o seu irmão, afasta as pessoas de Jesus, também não faça. Por quê? São 2 princípios éticos da Bíblia. Se aquilo que eu vou fazer vai afastar as pessoas de Deus, ou não vai glorificar o nome do Senhor, é melhor nem começar. Esse objetivo não vale a pena.
Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos algumas observações para nós concluirmos a palavra desta noite, valiosas sobre objetivos. Primeiro, para cada área da sua vida, ou das nossas vidas, nós precisamos ter pelo menos um objetivo. Só que não basta ter um objetivo, nós temos que ter um objetivo junto com um plano de execução. A Bíblia nos ensina a orar, mas a Bíblia nos ensina a agir. Pode ver que a ação rima com oração. Então as duas têm que andar juntas. É a frase do grande evangelista Moody: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, para cada área da vida, por que eu digo para cada área? Porque o ser humano ele é integral. A gente não é só espírito, a gente não é só alma, a gente é corpo, irmãos. A gente tem barriga, a gente tem cabeça, a gente tem projetos. Então é importante para cada área da sua vida você ter pelo menos um objetivo nobre. Na vida profissional, tem um objetivo. Na vida sentimental, tem um objetivo. Na vida espiritual, tem um objetivo. Na vida ministerial, tem um objetivo. E toda vez que você alcançar esse, coloque mais um outro à frente, porque você vai estar sempre motivado a caminhar. O que nos motiva a sair da cama todo dia, irmãos, não são só as contas e os boletos para pagar, não. São os objetivos. Aliás, muitas das vezes os boletos são para cumprir os nossos objetivos, não é verdade? Então, tendo objetivo, você é uma pessoa motivada. Quem não tem objetivo não sabe nem mais por que está vivendo. Então, tenha um objetivo para cada área da sua vida. Às vezes você não vai alcançar agora, mas é importante você ter, porque ele vai trazer para você um plano. O que é o objetivo? É o que eu quero. O que é o plano? É o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, organize isso dentro da sua cabeça, do seu coração, e de preferência depois coloque no papel. Isso vai te mover a caminhar, a lutar, a perseverar. Segundo lugar, outra observação interessante sobre o objetivo. Esse objetivo deve ser desafiador, ou seja, ele deve nos tirar da zona de conforto. Ô irmão, se você colocar, não, eu tenho o objetivo de tomar café da manhã. Poxa vida, grande motivação. Eu tenho o objetivo almoçar, legal. Mas por que você não põe uma coisa mais nobre? Eu tenho um objetivo, daqui um mês, comer um contrafilé. Opa, comer um alcatra, né? Por que uma coisa maior? Porque vai te motivar a lutar para trabalhar, para conseguir aquilo. Eu estou dando um exemplo, até porque a carne está muito cara, bem falou a pastora Denise. Mas quando você tem um objetivo, eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, um dos primeiros objetivos que eu coloquei no meu coração, eu sei que foi uma chamada de Deus, mas eu assentei aquilo no coração. Falei, eu quero ser pregador. Depois que eu comecei a estudar a palavra, depois que eu comecei com esse desejo, aí eu tracei um plano. Eu falei, peraí, para ser pregador eu tenho que conhecer Bíblia. Então me matriculei numa escola para estudar. Em 2000, eu já estava me formando no meu primeiro curso de teologia. Então, irmãos, o que eu entendo? Para tudo que eu quero, para todo objetivo, ele tem que ser desafiador, ele tem que me tirar da zona de conforto. A missionária conta que ela entrou lá na empresa, lá lavando ônibus por dentro. Mas ela olhava para aquele busão assim, olhava para aquele volante e falava, um dia eu vou estar ali, ó. Não é assim, missionária? E assim é a nossa vida. Quando eu comecei a trabalhar na área da segurança, eu descobri que tinha um segurança terceirizado e tinha os orgânicos. O que eu coloquei no coração, Emerson? Quero ser orgânico, ganha melhor, trabalha menos, é mais respeitado, usa um terninho bonito, opa. Ou seja, é não se acomodar, irmãos. Deus não criou o ser humano para o comodismo. Deus tem sempre mais para nós. Agora o problema é que alguém disse assim, toma cuidado quando você sonha pequeno, porque pode ser que você alcance seu sonho. Se você sonhar maior, é mais provável que você alcance algo maior. Agora, se você sonhar pequenininho, é bem provável que você alcance o seu sonho pequenininho. Mas depois não reclama, não murmura, não critica o irmão que tem um sonho maior. Amém? Amém ou não amém? Então, irmãos, em terceiro lugar, sobre o objetivo, esse objetivo não deve ser egoísta. Ele não deve nunca tratar de só benefícios para mim.
Pensar em mim é muito pequeno, irmãos. Quem pensa só no seu umbigo vive uma vida muito pequena. A gente tem que pensar o seguinte: esse objetivo não deve agregar valor só para a minha vida, deve agregar valor para a vida de mais alguém. Ah, eu quero casar, mas por que eu quero casar? Por que eu quero constituir uma família? Ou seja, eu quero ter filhos. Mas por que você quer ter filhos? Quero que esses filhos sejam servos do Senhor, que eles cresçam, quero que eles abençoem a sociedade, quero que eles sejam ministros de louvor na casa do Pai. Ou seja, tenha um sonho que seja maior do que você, porque na hora que o bicho pegar para você, que a tribulação chegar, que o couro comendo o reio, você não vai desistir. Por quê? Você sabe que tem outras pessoas que dependem de você dentro desse objetivo. Está entendendo? Quando a gente pensa só no nosso umbiguinho, a gente vive uma vida muito pequenininha, muito rasa. E Deus não quer que a gente viva uma vida rasa. Deus, Ele pensou grande quando Ele olhou para a humanidade e entregou Jesus. Ele viu a mim, Ele viu a você, Ele viu multidões sendo salvas. Então pense, que nem Deus, você pode ter objetivos maiores. E Deus pode te ajudar a chegar lá, amém? Quarto lugar, esses objetivos devem estar estruturados em metas, passos e reavaliações contínuas. Você deve sempre se perguntar: de onde foi que eu saí? Aonde é que eu estou? Para onde é que eu estou indo? E a última pergunta é a mais importante: será que eu estou no caminho certo? Porque, irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Então nós temos que sempre nos reavaliar. Ah, eu tenho meta, vou chegar lá. Tenho passos, vou cumpri-los para alcançar as metas. Mas sempre perguntando: peraí, de onde foi que eu vim? De onde foi que Deus me tirou? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Bíblia fala que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Então tudo que está acontecendo está fazendo com que Deus atue mais na minha vida ou menos, que Ele opere mais ou menos, que eu esteja mais perto do Senhor ou mais longe, que a gente possa se questionar e reavaliar a nossa vida. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida com a minha família? Como é que está a minha vida em termos gerais? Para nós concluirmos, irmãos, eles devem sempre nos impulsionar a melhorar como pessoa, como profissional, como obreiro, e sempre não deve prejudicar as outras áreas da nossa vida. Todas as vezes que na nossa vida começa a ter um desequilíbrio, a gente tem que começar a pedir sabedoria para Deus para equilibrar. Tem vez que a gente está tão focado na família que a gente esquece que existe o reino. Tem vez que a gente está tão focado no reino que a gente esquece que tem família. Tem vezes que a gente está tão focado no reino, na família e no trabalho, que a gente esquece que a gente tem que ter saúde. Porque Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Amigo, se eu não cuidar de mim, eu não chego nos 50. O que tem de pastor naufragando com 40 anos, pastores que chegam com 45 anos, estourando no ministério. Mas a família, irmãos, quer ver o capeta, mas não quer ver uma igreja. O que é isso? Desequilíbrio, né? Pessoas que abandonam tudo para fazer a obra. E é bênção, se for na direção de Deus. Porque se não for, a família sofre. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: as crianças de crente também têm fome. É verdade, né? Então, cada passo, e às vezes tem mais fome do que os que não é crente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque a vida nossa, ela tem várias áreas, e uma complementa a outra, não é assim? E quando uma vai para o brejo, irmão, você pode ser crente como for, mas chegou segunda-feira, depois daquele culto pentecostal do domingo, se não tiver dinheiro para pagar água, pagar a luz, fazer a compra do mês, rapaz, a patroa chora, as crianças choram, e olha, os corvos lá de Elias estão de greve, viu? Toma cuidado. Então, o que é para a gente fazer, Deus não fará. Então, os nossos objetivos, eles têm que levar a nossa vida a correr numa sincronia.
Lógico, tem hora que a gente tem que dar mais atenção para uma área, tem hora que tem que dar atenção mais para a outra, mas não pode ser o tempo todo. Uma não pode acabar com a outra, uma não pode destruir a outra. E eu fecho a minha palavra dizendo o seguinte, como palavra final: considere 4 coisas acerca de objetivos. Primeiro, as suas forças. O que são as nossas forças, irmãos? É o que nós já temos para alcançar os nossos objetivos e o que nós vamos precisar adquirir. Pensa nisso. Tudo que acontece na nossa vida, Deus mostra lá a promessa, mas nada vem de graça, de mão beijada. De mão beijada é só a salvação, irmãos. Deus chegou para Abraão e para Israel e disse: a terra de Canaã é de vocês. Eles, oba! Deus falou: mas vai ter que lutar por cada palmo de terra. Metade queria voltar para o Egito. Por quê? Eu tenho que entender o que eu já tenho, o que eu tenho que fazer para conquistar aquilo que Deus disse para mim. Eu não posso sentar na rede e ficar esperando cair do céu. Amém? Não é maná não, irmãos. A bênção de Deus a gente tem que trabalhar. Até o maná tinha que sair para colher. Ele caía lá fora. O camarada tinha que ir lá pegar a cuia, colocar dentro e trazer para dentro da tenda, né? Então para tudo dava trabalho. Segundo, suas fraquezas. O que são as nossas fraquezas? O que me impede? O que pode minimizar isso que está impedindo a minha trajetória? A gente tem que se questionar. Irmãos, aonde está a minha fraqueza que o inimigo está tentando entrar? Por onde é que o inimigo está querendo destruir o meu lar, destruir meu ministério, destruir a minha oportunidade no trabalho, os meus relacionamentos? Eu preciso me questionar. Aonde estão as minhas fraquezas? É a máxima socrática, né? Conhece a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Para quê? Para a gente nos proteger. Terceiro, observe as suas oportunidades. E se perguntas: que portas Deus já abriu para mim alcançar os meus objetivos? Às vezes a porta está escancarada diante da gente, irmãos, mas a gente não está vendo. E a gente tem que orar como Eliseu orou pelo moço: abre os olhos do moço para que ele veja. Às vezes a gente tem que orar: Deus, abre os meus olhos para que eu veja, né? E fechando, nós temos que prestar atenção sempre nas ameaças, irmãos, porque querendo ou não, nós sempre corremos perigos e devemos nos perguntar: que perigo nós estamos correndo que pode tirar de nós os nossos objetivos? Eu lembro de um pastor que ele estava aconselhando um grupo de pastores amigos nossos, e ele disse para aqueles pastores: cuidem da saúde de vocês, porque eu quero encontrar vocês daqui 30, 40, 50 anos fazendo a obra de Deus. E se vocês não cuidarem da saúde, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum, né? E quando ele falava de saúde, ele falava de 3 áreas: saúde física, saúde moral e saúde espiritual. Amém? Vamos orar, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que nós venhamos perguntar para Deus: Senhor, que brecha que nós precisamos fechar para alcançar os nossos objetivos? Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 4,7, o apóstolo Pedro orientou os cristãos dizendo: olha, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ok? 1 Pedro 5,8. Então, que nós possamos vigiar, irmãos, porque para que os nossos objetivos não sejam frustrados. Deus tem coisa linda para fazer na tua vida, Deus tem coisa linda para fazer na minha vida, mas é necessário a gente ter um alvo, que o nosso alvo seja Cristo, mas depois dele, em cada área da nossa vida, que haja um alvo que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós entendemos, ó Pai, que as preparações são do coração do homem, mas a resposta ela vem da tua boca. Porém nós entendemos também, ó Pai, que aquilo que é para nós fazer, o Senhor não fará. Mas precisamos ter discernimento, Pai, e termos paciência para aguardar aquilo que é para o Senhor fazer, para não colocarmos a nossa mão e colocarmos tudo a perder nos objetivos que nós temos na vida. Ó Deus querido, Pai amado, que a semelhança do apóstolo Paulo,
nós tenhamos um objetivo maior. E o objetivo maior de Paulo era um dia, Senhor querido, encontrar o Senhor face a face. Era um dia alcançar a ressurreição dos justos, ó Pai. Mas que enquanto nós vivermos aqui, ó Deus, nós possamos ser produtivos para o Teu reino, como foi o apóstolo Paulo, como foi o apóstolo Pedro, como foi os patriarcas e os profetas, ó Pai. Não queremos passar nesta vida de largo, Senhor, mas queremos fazer a diferença na vida de alguém. Nos dá objetivos nobres para cada área da nossa vida, Pai, para que possamos dizer como Paulo: esquecendo que para trás ficou, eu prossigo para o alvo. Que esta igreja tenha alvo, Senhor, que os líderes desta igreja tenham alvos e objetivos, que cada ministério tenha alvos e objetivos, ó Pai, e que nós, como Teus filhos, ó Pai, tenhamos os melhores alvos e objetivos possíveis, que glorifiquem o Teu nome, Pai. Assim nós oramos nesta noite, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos trouxeste à Tua casa para nos orientar. Assim nós Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. E só quem crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos para o nosso lar, mas com a convicção: Deus tem alvos bons para nós. Deus tem objetivos melhores do que aqueles que já estão no nosso coração. Então, tem coisa que para nós parece impossível, mas para Deus e com Deus não é. Amém? Creia, Deus é contigo. Amanhã nós temos culto com o Ministério Infantil, 17h30, é isso? Às 17h30, irmã Aline. E quando for no domingo, às 18h, nós temos ceia do Senhor. Convidamos a todos para estarem presentes. Agradeço a presença de todos nessa noite, os irmãos que nos acompanharam pela live. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.